E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre sistemas genitais e contracepção. Então, no final da aula passada, a gente terminou falando sobre gravidez e tirando algumas dúvidas. Agora, então, a gente vai falar sobre métodos contraceptivos e responder algumas das perguntas de vocês. Bora lá? Bom, antes da gente falar sobre métodos contraceptivos, é preciso que a gente fale sobre direitos sexuais e reprodutivos. O que isso quer dizer? Os direitos sexuais, eles querem dizer os direitos à vivência da nossa sexualidade de maneira livre e saudável. Então, é o direito da gente viver e se expressar sexualmente, é o direito de escolher o nosso parceiro ou a nossa parceira sexual, é o direito de viver a nossa sexualidade plenamente, sem medo, sem vergonha daquilo que a gente é ou daquilo que a gente sente. O direito da gente viver a nossa sexualidade independentemente do nosso estado civil, ou da nossa condição física, ou da nossa idade. O direito de ter relações sexuais independentemente de se reproduzir ou não. Direito de expressar a nossa identidade e a nossa orientação sexual. Direito à informação e educação sexual, que é isso que a gente está fazendo nessa aula. Direito ao acesso seguro, certo, a métodos de prevenção à gravidez indesejada e a ISTs, direitos de serviços de saúde relacionados à nossa sexualidade e o direito à privacidade desse atendimento, certo? Então, o direito da gente não ter as nossas informações espalhadas por aí. E o que são os direitos reprodutivos? É o direito das pessoas delas se decidirem se elas querem ou não se reproduzirem, quando, como, por quê, certo? Direito à informação sobre métodos contraceptivos, os seus efeitos, as suas vantagens, desvantagens, quem pode ou não usar cada método contraceptivo, e o direito de exercer a sua sexualidade e a reprodução livre de nenhum tipo de discriminação. Então, os métodos contraceptivos, eles fazem parte dos direitos reprodutivos e sexuais, mas eles não são a única parte disso tudo. Então, é sempre importante que a gente tenha em mente de que nós temos direitos também no que diz respeito à expressão da nossa sexualidade, à vivência da nossa sexualidade e o direito ou não, certo? O direito de escolher se reproduzir ou não. Bom, quando a gente fala de métodos contraceptivos, né, é uma avalanche de informações na nossa cabeça. Nessa aula eu vou tratar dos métodos mais comuns, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde vocês podem se informar melhor sobre cada um dos métodos contraceptivos. Vale a pena falar para vocês também que nenhum método contraceptivo deve ser escolhido, principalmente aqueles que forem hormonais, certo? Sem o aconselhamento de um ginecologista. Então, principalmente, certo, para as pessoas aí com vaginas e úteros, ou as mulheres cis. Porque eles mexem com a maneira como o nosso organismo funciona, certo? Então, o uso da camisinha feminina, o uso da camisinha masculina, ok, certo? Ele independe da gente se consultar ou não com o ginecologista. Mas todos os métodos hormonais só podem e só devem ser utilizados com orientação médica. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de métodos contraceptivos hormonais, ou quando a gente fala de evitar a gravidez, talvez a primeira coisa que venha na nossa cabeça seja a camisinha ou o anticoncepcional hormonal, aquele que a gente toma da cartelinha. Então, eu vou começar a falar com vocês sobre ele, certo? Bom, quando a gente fala de métodos contraceptivos, eles podem ser de pelo menos
dois diferentes tipos, certo? De curta duração ou de longa duração. Os métodos de curta duração são aqueles que você usa e logo em seguida eles são interrompidos. Um exemplo clássico, certo? A camisinha ou anticoncepcional. Os de longa duração são aqueles que ficam agindo no seu organismo durante um bom tempo. Por exemplo, o DIU de cobre, por exemplo, o DIU hormonal, por exemplo, a vasectomia ou a laqueadura, certo? E dentro desses métodos, a gente ainda pode fazer outras classificações, os hormonais ou os métodos não hormonais, os métodos de barreira, os comportamentais. Então, de barreira é aquele que realmente coloca uma barreira, impede a passagem ali dos espermatozoides. Os comportamentais seriam o coito interrompido, o famoso gozar fora, ou a tabelinha. E os métodos contraceptivos também podem ser reversíveis ou não. Aqueles métodos não reversíveis são a laqueadura ou a vasectomia, certo? Onde a gente impede ali a liberação dos gametas. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência. O que isso quer dizer? Ela não pode ser usada com regularidade, assim, toda vez, então eu vou transar sem camisinha e vou tomar uma pílula do dia seguinte. Não é assim. Ela é para quando acontecer algum problema, certo? O preservativo estourar, a camisinha escapar do pênis ou se deslocar da vagina, se for ali uma camisinha feminina. Para quando a gente não tiver certeza se usou ou não preservativo, certo? Mas vale lembrar que é muito importante que a gente tenha as nossas relações sexuais quando a gente está consciente, sóbrio, sabendo o que está fazendo, certo? Então, nessas situações de emergência, a pílula do dia seguinte pode ser usada. E ela pode vir em dois formatos, com 2 comprimidos ou com um comprimido só. A eficácia das duas é a mesma. Hoje em dia, a maior parte das pílulas já vem no formato de uma pílula só, certo? Que aí já garante que a gente não esqueça de tomar a segunda. Nessa imagem aí, que está na tela para vocês, vocês vão ver que tem o jeito certo de tomar a pílula. Então, de imediatamente após até 96 horas depois do término ali da relação sexual, onde a gente não tem certeza, certo? Ou onde aconteceu alguma coisa que possa colocar em risco de gravidez. O uso correto, gente, da pílula, aí essa imagem fala sobre a pílula de 2 comprimidos, certo? Mas a mesma coisa vale para a pílula de 2 comprimidos, que é tomar o primeiro comprimido ou tomar o comprimido no máximo, até 72 horas depois do término da relação. Quanto mais demora para tomar, menos eficiente é a pílula. Então, se você teve uma relação desprotegida, ou teve uma relação em que a camisinha estourou ou escapou, alguma coisa assim, o quanto antes você tomar, certo? Melhor a eficiência. Então, não vá ficar esperando, certo? Não precisa nem ser no dia seguinte. Bom, se a gente toma essa pílula depois das 72 horas, certo? Ela já tem uma eficiência muito, muito baixa. E se vem depois das 72 horas, ela já não funciona mais, certo? Então, quanto antes, melhor. Aqui na imagem ele vai estar marcando, certo? Em azulzinho, o número 1, o primeiro comprimido, quando deve ser tomado, e a eficiência. Então, vejam que em verdinho ali a eficiência é máxima, certo? E no laranjinha a eficiência é mediana, ou seja, só 85%, parece muito, mas não é. Se a gente demorar mais do que 60 horas para tomar, certo? A eficiência já cai para 50%, 60%. E depois de 72 horas ela já não funciona mais. Então, lembre, pílula do dia seguinte é de emergência. Bom, e o anticoncepcional hormonal, certo?
Então, eu vou fazer aqui, no próximo slide, tem uma tabela comparativa para vocês. Eu não sei se a imagem está dando para ver, mas no site que eu falei que vai estar linkado aqui embaixo, vocês conseguem fazer a mesma coisa. Vocês vão clicar no método contraceptivo, clicar em comparar, e aí vocês conseguem fazer a mesma coisa. Bom, quando a gente fala de anticoncepcional hormonal, nessa imagem aqui vão ter dois métodos, certo? O anticoncepcional de cartela e o DIU hormonal. São os dois primeiros métodos aí da imagem. Bom, quando a gente estiver falando de métodos contraceptivos, qualquer um deles, existem dois níveis de eficiência. Um é aquele de eficiência testada em laboratório, que a gente chama de uso ideal, certo? Se o uso daquele método contraceptivo fosse perfeito. E o uso real, que é aquele que ocorre no dia a dia, certo? Então, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela tem que ser tomada todos os dias, no mesmo horário, sem pular dias, certo? Existem associação de pílula anticoncepcional com remédios, alguns antibióticos, alguns anti-inflamatórios, que cortam o efeito da pílula, certo? Então, o efeito dela na vida real é diferente daquele efeito estudado no laboratório. Ela vai ter aí mais ou menos entre 95% e 98% de eficácia, certo? Quando a gente faz o uso dela no dia a dia. Então, ela deve ser tomada todos os dias, mas é importante, ela não previne contra nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível. O DIU de hormônio, ou conhecido Mirena, certo? Ele é um método contraceptivo de longa duração. Então, você precisa ir ao médico, ginecologista, e aí ele vai fazer a implantação do DIU lá no colo do útero. Então, lembrem da aula passada sobre sistemas genitais. Então, esse DIU vai ficar no fundinho do útero, atravessando até pelo colo do útero. Ele vai liberando o hormônio aos pouquinhos. Como ele não depende de você ativamente tomar algum remédio ou fazer alguma coisa, a taxa de eficiência dele é de 99%. Mas não também previne sobre nenhum tipo de IST. Bom, a camisinha masculina, a camisinha comum, certo? Para que ela faça efeito, ela tem uma, dentro do uso real dela, do jeito como ela é usada na maior parte das vezes numa relação sexual, ela tem uma eficiência aí de 82%, 85%. E a melhor parte é que ela, tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina, são os dois únicos métodos de prevenção contra IST, certo? Então, além de prevenir uma gravidez indesejada, também previne a IST. Ela deve ser usada toda vez que for acontecer uma relação sexual. Professora, e aí? E se eu for fazer uma segunda vez? Então, terminei e vou fazer uma segunda vez. Tem que trocar a camisinha, certo? Então, tira a camisinha, limpa ali o pênis, outra camisinha. Se tiver alternando entre fez sexo vaginal e depois anal, não pode voltar com a camisinha que foi usada no sexo anal para a vagina, certo? Tem que de novo, tira a camisinha, limpa o pênis, põe outra camisinha. Porque senão a gente corre risco de infecções, certo? Próximo método é o DIU de cobre. O DIU de cobre, ou DIU de prata, ele parece muito com o DIU de hormônio. A diferença é que ele não tem hormônio. O que acontece? Ele vai ser colocado ali no mesmo lugar, certo? Dentro do útero, até atravessando ali pelo colo do útero. E aí o útero é um órgão pequeno, certo? Então o DIU não é maior do que isso daqui. O que acontece é que quando os espermatozoides passam por aquele dispositivo, certo? A prata ou o cobre vão impossibilitar, certo? Que aquele espermatozoide faça a fecundação. Então, ele inativa aquele espermatozoide, então não pode acontecer a fecundação. Além disso, ele também não permite, certo? Como ele muda as características do endométrio, ele não permite que haja a implantação, certo? Então, não é verdade que o DIU é um método abortivo, certo? Então, a gente sabe que para existir uma gravidez, precisa existir a implantação.
certo? Então, além disso, além de não permitir a implantação, ele também não permite a fecundação. Então, não é um método abortivo, beleza? E a eficiência dele também vai lá para casa dos 90 e tantos por cento, 99, 98%, mas não previne sobre IST. E aí, por último, tem a camisinha feminina. A camisinha feminina tem eficiência um pouco mais baixa do que a masculina, vai lá para 75, 70 e poucos por cento. Por quê? Pode haver algum tipo de dificuldade na hora de colocação, certo? Então, isso pode impactar na eficiência dela. E se ela se deslocar, certo? Então é importante que, se estiver usando a camisinha feminina, segure ela no lugar na hora da penetração, certo? Porque se ela deslocar e o pênis acabar entrando por fora da camisinha, então entre a camisinha e o canal ali da vagina, ela também vai fazer a sua função. Porém, previne de ISTs, certo? Não só para sexo com penetração a gente deve usar métodos de barreira, ou seja, camisinha. Para o sexo oral também, certo? Porque a gente pode contrair algum tipo de infecção sexualmente transmissível através do sexo oral. Então, colocando a nossa boca em contato com a genitália do parceiro ou da parceira, certo? Bom, existem camisinhas com sabores, com cheiro, enfim, de todos os jeitos possíveis para fazer sexo oral, certo? No pênis. Lembre-se só de que essas camisinhas com sabor elas não devem ser usadas na penetração, porque como elas têm alguns químicos a mais, certo? Elas não são exatamente saudáveis para colocar ali no canal vaginal. Então, depois do sexo oral, troca essa, se for usar camisinha com sabor, troca ela por uma camisinha normal, certo? Dessas comuns. Para fazer sexo oral numa vulva, certo? O ideal é que a gente corte uma camisinha. Então, pega aquela camisinha que está enrolada, certo? Camisinha masculina mesmo. Corta a ponta dela, então ela vai ficar vazada. Depois corta ela no meio e aí abre e ela vai virar um quadrado de látex que pode ser colocado ali sobre a vulva e usado na hora do sexo oral. A mesma coisa a camisinha feminina. Também pode cortar o fundo e cortar ela ao meio e ser colocada sobre a vulva para fazer o sexo oral, certo? Então, não esqueçam, o sexo oral também deve ser protegido. Bom, gente, existem algumas vantagens e desvantagens. Uma das perguntas que eu mais recebi foi: quais são os efeitos desses métodos contraceptivos no nosso organismo? E é isso que eu vou responder para vocês agora. Começando do mais simples, sobre as camisinhas. As camisinhas masculinas, no geral, são feitas de látex. Algumas pessoas são alérgicas a látex, certo? Então, isso pode gerar algum tipo de desconforto na hora da relação. Então, para as pessoas que forem alérgicas a látex ou sentirem algum tipo de desconforto, coceira, ardência, usando camisinha látex, o ideal é que procure as camisinhas que não são de látex. Elas existem, então, à vontade no mercado, certo? Elas são de material vinílico. O importante é usar lubrificante à base de água, certo? Lubrificantes à base de óleo de coco, eles podem danificar o material da camisinha e aí acaba com a eficácia dela. Já as camisinhas femininas, certo? Não tem esse problema do látex, porque elas já são feitas desse material vinílico. Tanto camisinha masculina quanto feminina podem ser encontradas de graça nos postinhos de saúde. Sobre o DIU de cobre, então vamos começar pelos métodos não hormonais. Depois de falar da camisinha, o DIU de cobre. O DIU de cobre ele não tem uma idade mínima para ser usado, então a partir do momento que aquela pessoa tem uma vida sexual ativa, ela pode querer usar o DIU de cobre, depende de uma conversa com o ginecologista, que vai fazer exames, uma avaliação para ver se esse é o método mais adequado. Algumas pessoas relatam o aumento do fluxo menstrual e aumento da cólica durante um certo período de tempo, por alguns meses, certo? Que é o tempo do seu corpo se adaptar. Afinal de contas, é um corpo estranho ali dentro de você. Sobre o anticoncepcional, o DIU, certo? De hormônio, o DIU Mirena. Bom, existem aí as desvantagens,
dos usos de contraceptivos hormonais, que eu vou falar daqui a pouco. Porém, esses contraceptivos, né, esses anticoncepcionais de liberação local, ou seja, que só liberam o hormônio naquele lugar, por exemplo, o Mirena, o de hormônio, eles usam muito menos hormônio. Então, essas reações adversas são menores. Certo? Um efeito que ele causa é, muitas vezes, a interrupção da menstruação. Beleza? E o que todo mundo quer saber, quais são os efeitos ou os perigos da pílula anticoncepcional. Bom, são vários, e é por isso que é tão importante que a gente sempre discuta com o médico antes de iniciar o tratamento com algum tipo de anticoncepcional, principalmente os hormonais. Por quê? Porque a gente meio que engana o nosso corpo com o hormônio, a gente produz um tanto de hormônio a mais, que faz com que o nosso corpo não ovule, certo? Então, o corpo daquela pessoa ali, dos ovários, não ovule. Isso pode, não o fato de não ovular, mas a quantidade de hormônio, certo? Circulando no nosso corpo pode causar várias coisas. Ganho de peso, pode causar mudanças na libido, então, no geral, diminuição da libido, sentir menos desejo sexual, pode causar mudança no apetite, pode causar mudanças no sono, e o mais perigoso de todos é que pode dar trombose. Então, trombose é um coágulo que se forma dentro das nossas veias, das nossas artérias, e ele pode se deslocar, certo? E parar em lugares perigosos do nosso corpo, tipo no cérebro, e causar um AVC, no coração, alguns membros, certo? Tipo perna, braço. Então, só pode tomar anticoncepcional hormonal pessoas que o médico liberar, e ele vai perguntar sobre o histórico de doenças da família antes de fazer isso, certo? Então, cuidado. Sempre tenham isso em mente. Bom, algumas coisas que a gente deve considerar. Nenhum método contraceptivo ele é 100% eficaz. Então, é indicado que a gente faça o uso associado, certo? Então, o anticoncepcional hormonal e a camisinha, o DIU e a camisinha e, sei lá, a tabelinha, certo? Nunca só a tabelinha. Tabelinha não conta como método contraceptivo, certo? A gente já falou disso lá na aula de ciclo menstrual. Vou deixar aqui marcado no card, se você não lembra. Mas existem variações no período de ovulação de uma pessoa para outra, certo? E isso fura a tabelinha, isso faz com que ela não funcione bem para todo mundo, principalmente não na adolescência. Mas se você estiver utilizando, certo, preservativo, a camisinha, em todas as relações e evitar as relações sexuais no seu período fértil, aí tudo bem, é uma boa opção. A única coisa que a gente não pode associar é a camisinha masculina com a feminina, certo? Que aí vão ser duas borrachas, certo? Látex ou vinil, juntas, e aí isso pode estourar a camisinha, rasgar a camisinha, tirar a camisinha do lugar, e até mesmo gerar algum tipo de desconforto, irritação, assadura. Então, só não pode associar camisinha masculina e camisinha feminina. Eu vou responder agora mais umas perguntas que foram feitas para mim naquele formulário, certo? Gente, ISTs não se pega só se acontecer a ejaculação na vagina ou na boca. Não, certo? Não precisa necessariamente acontecer ejaculação. Ou gozar, certo? Dentro da vagina, na boca, no ânus, em qualquer lugar. Sexo anal também pode pegar IST, certo? A gente também pode se contaminar se não for com camisinha. A camisinha deve ser usada na relação, ela não deve ser retirada, principalmente ela não deve ser retirada sem o aviso e o consentimento da outra pessoa, certo? Então, se você estiver tendo uma relação com alguém, essa pessoa tirar a camisinha sem o seu consentimento ou sem te avisar, para tudo e vai embora, certo? Essa pessoa não é confiável, não merece, certo?
essa confiança que é a gente fazer sexo com alguém. Sobre a primeira vez, me perguntaram, toda mulher, né, toda pessoa ali com vulva, com vagina, vai sentir dor e vai sangrar na primeira vez? Não, gente. Vou contar para vocês que não deveria nem doer, certo? O sangramento ele pode acontecer, como eu contei para vocês, o ímen é apenas uma película, certo? Uma pelinha que cresce numa parte da entrada da vagina. Então, quando ela se rompe, pode acontecer ou não um sangramento. Mas a dor não deve acontecer, certo? Isso pode ser sinal de tensão, então a pessoa está nervosa, está tensa, não está relaxada. Pode ser falta de lubrificação, por isso é sempre importante ter um lubrificante à base de água ao alcance. Pode ser até um mau posicionamento ali, certo? Então, você está doendo? Para e volta, certo? Tenta relaxar, estimule mais aquela parceira, aquele parceiro, lubrifique melhor, certo? Mas não é para doer. Bom, me perguntaram também sobre sintomas de gravidez. Eles são vários e eles variam de pessoa para pessoa, certo? Mas pode ser aumento dos seios, dor nos seios. O principal é parar de menstruar, certo? Um atraso muito grande na menstruação. Enjoos, certo? Bom, dependendo, né, de que estágio da gravidez aquela pessoa tá, até o aumento ali da barriga. Mas o principal é o atraso da menstruação, o atraso grande da menstruação. Me perguntaram se homens podem tomar anticoncepcional. Atualmente a gente não tem nenhum tipo de anticoncepcional desses de tomar, certo? Hormonais disponíveis no mercado para homens ou para pessoas com testículos e pênis, certo? Só para as mulheres ou para as pessoas com úteros e ovários. Me perguntaram também sobre interrupção da gravidez, certo? Essa é uma questão de saúde pública, a gente sabe que é uma questão que acontece, existem infinitos lugares pelo país onde aquela pessoa pode recorrer, certo, para fazer a interrupção daquela gravidez, mas nenhum deles é legal, ou seja, é considerado na lei brasileira um crime interromper a gravidez, por quase qualquer motivo, certo? A não ser que aquela criança tenha alguma condição que diga que ela não vai sobreviver depois do parto, ou que seja fruto de um estupro, aquela gravidez, tem algumas condições para que a gravidez possa ser interrompida legalmente, certo? O que faz a gente se questionar. Existem lugares que fazem isso porque existem pessoas que procuram esses serviços. E por eles não serem legais e eles não poderem ter a estrutura que eles precisam, muitas mulheres acabam morrendo durante esse processo, certo? Então, não discutir essa questão, no final das contas, mata mais mulheres do que ajuda, certo? A salvar vidas ou a constituir famílias, certo? Então, é preciso que a gente entenda que, independentemente de ser legalizado ou não, isso acontece. Então, que é preciso que a gente pense na saúde das pessoas que precisam ou procuram esse serviço. E ao contrário do que muita gente pensa, a maior procura por serviço de interrupção de gravidez, certo? Não são de jovens, não são de adolescentes, não são de mulheres solteiras, certo? São a maior parte, né, estatisticamente, são de mulheres casadas, que já têm filhos, que já têm família. Então, vejam bem, às vezes a gente tem uma visão preconceituosa, certo? Não, porque quem procura esse tipo de serviço é isso, aquilo outro, mas não sabe da realidade. Então, não existe nenhuma forma legal hoje em dia de que, se você tem uma gravidez indesejada na adolescência, que não seja, ou em qualquer momento da sua vida, que não seja por um estupro ou por uma má formação daquele feto, que você possa buscar esse serviço. Bom, gente, é isso. Eu sei que ela ficou, né, mais longa do que o normal, mas eu espero que tenha dado para tirar as dúvidas.
E qualquer coisa, fique à vontade para me perguntar, me chamar nos horários de plantão, tá bom? Fiquem bem, um beijinho.